Oi, a gente está começando hoje o segundo episódio do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural, e se você está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, sabe que o tema dessa nossa primeira temporada é literatura. Em cada um dos 8 episódios, a gente vai falar de uma obra da literatura japonesa. Obras que foram escolhidas a dedo por mim e pelo Paulo Werneck, editor da revista 451, e meu grande amigo que está aqui comigo. Bom, é isso aí. Essa ideia veio do nosso clube de leitura, que a 451 organiza em parceria com a Japan House São Paulo. Todo mês a gente se encontra com os leitores para discutir uma grande obra da literatura japonesa. E isso significa desde os autores premiados, o Japão tem muitos prêmios Nobel de literatura, até mesmo as obras contemporâneas, best-sellers e quadrinhos, como é o caso do nosso episódio de hoje. Então, se no primeiro episódio a gente abordou a obra do Murakami, que talvez seja o mais pop dos autores japoneses dos dias de hoje, a gente vai conversar hoje sobre um clássico dos anos 70, um autor que revolucionou a linguagem do mangá e imprimiu um novo jeito de contar histórias em quadrinhos na tradição japonesa. Esse cara é o Osamu Tezuka e o livro se chama Ayako. E aí, Natasha, que tal Ayako? Eu achei a experiência de ler Ayako bem fora do comum para mim, porque na verdade eu não sou uma leitora assídua de quadrinhos, quer dizer, não tinha essa familiaridade com esse suporte. É um livro bem denso, tratado com essa linguagem mais palatável de alguma maneira, então eu achei muito interessante. A mim o que me impressionou foi justamente esse aspecto realista, essa crueza da narrativa que às vezes é dura, né? Mas que conta episódios da história japonesa e a gente entende a sociedade japonesa a partir desse livro. Eu estava até procurando um ponto em comum entre o Murakami e o Tezuka, já que a gente estava imaginando que o primeiro episódio era Murakami, o segundo ia ser Tezuka, como é que a gente fazia essa transição, e achei uma ligação bem fora do comum. Quem ouviu o primeiro episódio lembra que a gente falou justamente dos samurais, né? A gente conversou com um professor de espadas do Instituto Miten. E aí a gente descobriu que o Osamu Tezuka é descendente de ninguém mais, ninguém menos do que o Hattori Hanzo, que é o samurai mais famoso de todos os tempos. Puxa, isso aqui é linhagem, hein? E o Hattori Hanzo pode até ter virado uma espécie de referência cultural com a homenagem que ele recebeu pelo anime Naruto. E também com a espada do Kill Bill, né? O filme do Tarantino. Universalizou essa referência, mas esse descendente dele, que é o Tezuka, atingiu um outro grau na escala sísmica da cultura pop. Dá até para dizer que existe um Japão antes e um Japão depois da obra do Tezuka. O Tezuka, enfim, para quem não é muito familiarizado com mangá, basta colocar no Google que você vai ver alguns desenhos muito famosos dele, como Astro Boy, A Princesa e o Cavaleiro, Kimba, o Leão Branco, e provavelmente algum desses vai tocar um sininho aí na cabeça dos ouvintes para mostrar que é dele que a gente está falando. Para exemplificar, para as pessoas entenderem quem é o Osamu Tezuka, em geral, quando você pensa em mangá ou desenho animado, anime japonês, você pensa nos olhos grandes. Você fala, isso é mangá. Isso não é mangá, isso é Osamu Tezuka. E esse é o Cassius Medawar. Ele é jornalista e por mais de 20 anos ele atuou como editor de mangás nas maiores editoras do gênero aqui no Brasil. O Tezuka criou um estilo de desenho e de animação que hoje é associado... Que é a identidade do mangá hoje. E não é só. Quando você conhece mais a fundo, você vê que existe 1 milhão de estilos diferentes de desenhar. Mas isso ajudou tanto a divulgar o mangá, tanto no Japão quanto no resto do mundo, que então o Tezuka está associado ao que é o próprio mangá. Né? Tipo a batida do João Gilberto, vamos dizer assim. Ele criou um elemento estrutural do mangá. Exatamente isso. Bom, acho que importante, antes de mais nada, aqui nesse momento, a gente fazer um parênteses, porque nem todo mundo sabe o que é mangá. E acho que ninguém melhor do que o próprio Cassius para fazer uma cartografia desse gênero aqui pra gente. Como você define o mangá? Mangá nada mais é do que o nome dado a histórias em quadrinhos no Japão. Então, mangá não é quadrinhos. Às vezes as pessoas acham que mangá é mais de criança do que histórias em quadrinhos, porque pensa assim em Dragon Ball, em Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, né? As coisas mais massificadas. E muitas vezes as pessoas não sabem que existe um Ayako, né? Mas mesmo no Japão existe uma terminologia adequada para cada tipo de mangá, né? Existe um mangá que é para criança, um mangá que é para adolescente, que é mais para um público adulto. Existe também umas terminologias, não existe? Tem sim. Tem revistas específicas que publicam coisas para meninos de 12 a 16 anos. É o mangá shonen, que é o mangá de lutinha, que é o Cavaleiros e tal. Mangás para meninas de 12 a 16 anos, é o mangá shoujo. Mangás mais adultos, para 20 a 25 anos, mangás seinen.
E assim você vai tendo, né? Ah, o Genkiga é o mangá mais adulto, que é o Ayako, por exemplo. Mas tudo isso é mangá. E aí você tem designações, teoricamente, por faixa etária. Mas, claro, no caso do Shonen, por exemplo, que são os mangás mais famosos do mundo, né? Óbvio que todo mundo lê. É voltado por causa do estilo. Mas todo mundo lê, todo mundo assiste o desenho. Foi criado pensando nessa faixa etária, mas não é necessariamente só para ela, né? Exatamente. E eles têm uma coisa muito forte, e que eles ensinam o mundo isso, que é o multimídia, né? Hoje o mundo é multimídia. Mas eles têm desde muito tempo a questão do mangá e o desenho animado, e o anime. O mangá virar anime e uma coisa alimentar a outra. E daí daqui a pouco vieram os games. E aí o mangá, o anime, o game, e tudo se retroalimenta. E o Cassius, como tantas outras pessoas, conheceu o mangá depois de ter assistido na televisão brasileira muitos animes, que são os desenhos animados japoneses. O que ele próprio nos explicou é que o anime é uma cultura que se desenvolveu justamente a partir do mangá. Isso tem muito a ver com a questão do mangá com a animação, porque o Tezuka era um mestre nisso também. As animações dele se tornaram muito famosas, especialmente por causa desse estilo dele do olho grande. Então, na década de 50, ele criou o Astro Boy, que é a sua maior criação, e arrebenta. O Astro Boy é o que alça ele ao sucesso, né? E ele transforma isso em desenho animado, e esse desenho roda o mundo. Então, muito do sucesso do mangá no mundo vem dos desenhos animados rodarem o mundo primeiro. Isso é o processo contrário, de alguma maneira. Exatamente. Para a dominação mundial é muito isso. E eu tenho isso muito da minha experiência como fã. Eu cresci na década de 70 e eu assistia todos esses desenhos sem saber que era um desenho japonês, né? Speed Racer, um outro do Tezuka que eu ia falar, que é A Princesa e o Cavaleiro. Todos esses mangás fazem muito sucesso no Japão. Todas as animações fazem muito sucesso pelo mundo. Bom, já deu para perceber que o Osamu Tezuka é incontornável para os fãs e para os criadores de mangá no mundo todo. A gente abriu em outubro de 2019 uma exposição na Japan House São Paulo que é dedicada ao Naoki Urasawa, que é um super mangaka contemporâneo, e ele cita, claro, o Tezuka como a maior referência dele. Bom, então se o Tezuka influenciou o Urasawa, quem influenciou o Tezuka foi ninguém menos que o Walt Disney. O Tezuka era fissurado na obra do Disney, não só pela coincidência de ter nascido no mesmo ano em que o Mickey Mouse foi criado, 1928, mas também porque ele era viciado em assistir o desenho do Bambi, um desenho de 1942 que o Tezuka assistiu mais de 80 vezes ao longo da vida. É curioso ver como é um ciclo, né? Porque da mesma maneira que tem essa influência até explícita do Tezuka pelo Walt Disney, o contrário também a gente consegue perceber quando os estúdios Disney lançaram o Rei Leão. Muita gente apontou uma série de semelhanças com o Kimba, o leão branco que foi criado pelo Tezuka nos anos 50. Mas enfim, voltando aqui para nossa conversa, o Cassius contou pra gente que a palavra mangá é um termo japonês para história em quadrinhos. Então, o que faz de um mangá um mangá? Bom, para começar, a gente já abre o livro no sentido contrário que a gente está acostumado. O mangá é lido da direita para a esquerda, né? Diferente da nossa orientação normal. Quando a gente começou a lançar esses primeiros mangás originais em 2000, a Conrad e a JBC publicaram os primeiros mangás com essa orientação. Até anos antes, o que saiu de mangá no Brasil era ocidentalizado, ele era flipado, ele era virado para você ler na leitura normal. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você muda a arte do mangá. E a arte é muito, todo quadrinho, mas mangá específico, é muito intrínseco o texto com a arte. Se você tem, por exemplo, uma história de samurai, todos os samurais destros vão virar canhotos se você virar. Porque você vira mesmo a imagem, você faz uma flipagem mesmo, como se diz na... Um reflexo. Isso, exatamente. Então, ali para 1999, 2000, quando essas editoras começaram a fazer os novos contratos para trazer os mangás de forma mais original possível para o Brasil, as editoras japonesas começaram a pedir que você não flipasse mais, que você publicasse parecido com o original. E aí, todas as editoras que começaram a publicar, colocam, e até hoje se coloca uma página no fim da edição dizendo, epa, pare, isso pode parecer coisa de maluco, mas isso é um mangá, você tem que ler assim, assim, assado, né? E alguns leitores falam, pô, você não precisa mais disso, já faz muito tempo, mas até hoje você não sabe quem vai pegar aquele mangá. Você está conquistando um público novo também, né? Pois é, e sempre foi uma luta para a gente conseguir mostrar para o leitor brasileiro que os quadrinhos, os mangás não eram coisa só de criança, né?
E o interesse do mangá não está só entre os especialistas, também está numa esfera mais ampla da nossa cultura visual. A gente conversou com o Tonico Pereira, que é um publicitário, um dos responsáveis pela agência DPZ, que também é um grande colecionador de gravuras ukiyo-e, essa gravura japonesa típica do século XVII, que tem o Hokusai como seu nome mais conhecido. A gente queria ouvir um pouco o Tonico sobre essa relação do ukiyo-e e como ele enxerga esse desdobramento do ukiyo-e para o mangá. Olha, eu sou muito fã desse traço. Eu sempre gostei muito de gravura. E um dia eu fui descobrindo esse tal do ukiyo-e e o traço japonês, que influenciou super o impressionismo, Art Nouveau, todos os movimentos ocidentais na época do japonismo, né, que fez a Europa olhar de uma outra maneira para as cores, para os traços, para tudo. E para mim o ukiyo-e sempre representou aquilo que iniciou os quadrinhos, porque ele iniciou o mangá, iniciou todas as outras coisas. O ukiyo-e trouxe movimento, antes não existia movimento. O ukiyo-e é muito divertido. Eu adoro os monstros e demônios japoneses. Maravilha, é uma coleção que a gente quer ver. Tem coisas sensacionais, porque eu tenho uma ou outra gravura dos 100 Aspectos da Lua, que é uma das edições mais importantes de gravuras desse período. Tenho coisas de Hiroshige, tem muitos trípticos e dípticos de batalha, tem vários dragões, muitos monstrinhos, tem bastante coisa para se divertir. A gente quer ver, sim. E, Das ordens. Tonico, deixa eu te fazer uma pergunta. Enfim, imaginando essa questão do ukiyo-e, que era parte de ilustração de livros, e como, de repente, para o mangá, muda essa soberania da imagem e da escrita. Tem uma certa inversão. E você que é, enfim, um entusiasta de ukiyo-e, lê mangás também? Eu leio mangás e para mim é sempre isso. A referência é muito mais visual do que escrita, né? Bom, então tem a leitura de trás para frente, tem os olhos grandes dos desenhos japoneses, que muita gente atribui ao nosso Osamu Tezuka, mas na verdade eles já estavam lá antes dele. Em 1930, que antecede os trabalhos do Tezuka como mangaka, a gente já vê os olhos grandes com Nakahara Junichi. Essa Simone Fukue Nakagawa, que é uma pesquisadora da USP, especializada em mangás e que dá aula de teoria e prática de mangá desde 99, esteve aqui no estúdio conversando com a gente. Tinha uma relação dos japoneses querer demonstrar as expressões através dos olhos também, e não só dos movimentos, do corpo, como eram nas gravuras japonesas. Isso criou um conflito dentro do Japão. O governo japonês recusou isso, falando que isso era algo muito ocidental e não japonês, mas acabou caindo no gosto. Os outros mangakas, o próprio Tezuka acabou adaptando, né? E o que é mais interessante dentro do mangá, talvez não fossem tanto só os olhos grandes que todo mundo conhece, mas a forma de quadrinização. O Tezuka, ele começou a criar vários quadros, numa ideia mais cinematográfica, como se fosse uma animação. Você tem momentos em que você se vê como o personagem. Se ela está dirigindo um carro, de repente você vê a mão e o volante e o para-brisa do motorista, mas você não vê o personagem, você é o personagem. Você quem está dirigindo. É isso que me fascina. E o nosso Osamu Tezuka teve um papel fundamental na criação do design do mangá. Porque a quadrinização, ele que fez de uma forma mais cinematográfica, mais dinâmica. Então, não necessariamente você tem que saber ler japonês, porque você vai entender alguma coisa da história, do que está acontecendo nas páginas. Ele tem diversos tipos de narrativas, né, tanto mais complexas quanto mais infantis. Ele tem esse traço também que é um pouco mais inovador. Ele foi o que difundiu de fato o mangá para o Ocidente, né? Então, se não fosse ele, a gente nem estaria aqui falando sobre mangá, talvez, né? Provavelmente a gente não estaria mesmo. Isso porque o Tezuka ajudou a colocar o Japão na vanguarda da cultura pop mundial e configurar a imagem que a gente tem do Japão contemporâneo. A nossa produtora Natália André conversou por telefone com a professora Sônia Bibi Luiten, que pesquisa mangás e cultura japonesa há 50 anos. O Japão, na época que eu morei lá, nos anos 80, ele tinha um pouco de vergonha de apresentar a cultura pop. Eu pedi várias vezes para traduzir muitas coisas no Brasil e o Japão não estava preparado. Depois de alguns anos, ele viu quão importante é a cultura pop e passou até, dentro da economia japonesa, ser um item de exportação. Todo o que o Japão fez em prol de ser conhecido pelo mundo
foram carros, aparelhos eletrônicos, etc. Mas o mangá, o anime, a cultura pop japonesa é que deu ao Japão um grande, vamos dizer, conhecimento do seu país por aquilo que era chamado da cultura trash. A Sônia foi professora convidada da Universidade de Osaka durante quase uma década e foi amiga do Tezuka nos últimos anos da vida dele, no fim dos anos 80. Ela falou com a gente também sobre a estratégia de dominação mundial, né? Essa incursão do Tezuka pelos animes que popularizaram ainda mais os personagens deles de mangá, mas também sobre as obras mais complexas, como é o caso de Ayako. Os livros adultos do Tezuka, eles têm um número de fãs, vamos dizer, mais restrito. Ayako não era conhecido muito no Brasil, né? Só veio para cá algumas coisas mais à la Disney, vamos dizer, né? E a Ayako está mostrando ao Brasil uma outra faceta, publicada ou desenhada, concebida por um gênio do quadrinho, né? Ela é uma obra, assim, sombria. Ela tem uma complexidade ideológica muito grande. Não é uma obra exportável. Como quase todos os mangás, Ayako foi lançado originalmente em fascículos em 3 edições da revista Big Comic da editora Shogakukan em 1972. Quase 5 décadas depois, chegou ao Brasil completa, em 2018, num catatal, um cartapácio, um verdadeiro tijolão de 700 páginas, traduzido pela Esther Sumi e pelo Marcelo Yamashita Salles. Ayako é desses livros difíceis de resumir. No prefácio do próprio Osamu Tezuka, ele fala que ele quis trazer para o mangá uma saga familiar no estilo dos irmãos Karamazov do Dostoiévski. No pós-fácio, o editor Rogério de Campos escreve que a história, que começa assim que a Segunda Guerra acaba, abre aspas, não mostra batalhas e não fala das pessoas que passavam fome nas ruas do país. Fala das elites. A aristocracia rural, a alta burocracia, os ricos, os líderes políticos nacionais. Aqueles que nunca passam fome, mas que representam tão bem certo tipo de miséria, a moral. A hipocrisia e o cínico egoísmo com que, por trás da pompa e do suposto respeito às tradições, vão se acomodando confortavelmente em todas as situações. Assim como lucraram com a guerra, lucram colaborando com as forças de ocupação e vão lucrar depois, vendendo pedaços do Estado para Yakuza. Fecha aspas. Ayako é uma história que faz parte de um ciclo mais adulto, né, de histórias. Não é aqueles personagens bonitinhos, é uma menina complicada. Não sei se você sabe que o kanji de Ayako quer dizer estranha. Bom, eu não vou dar spoiler, até porque eu já levei bronca por causa disso, injustamente, né, Natasha, na última edição do podcast. Mas a Ayako, que é a protagonista e que dá título à história, é a filha mais nova da família Tenji. Ela é mantida em cárcere privado durante 12 anos. E essa trama ajuda a gente a entender essa grande transformação pela qual o Japão passou depois da Segunda Guerra. Sob a ocupação americana, é um emaranhado de fatos históricos, mas também de segredos de família, de questões individuais que se misturam nessa história. E a Ayako, como uma personagem feminina, ela é a caçula, e no fim ela paga, assim, vamos dizer, todos os pecados daquela linhagem corrupta que realmente abundou no Japão naquela ocasião, né? Os senhores feudais, aquele negócio todo. Então, ela é o próprio Japão, que cada vez renasce das cinzas, né? Então, Ayako é uma dessas fênix. Da mesma maneira que nosso clube de leitura também é um espaço aberto para todos que gostam de leitura e não necessariamente são especialistas na área, a gente também para o podcast tem trazido isso. E hoje a gente convidou o Fernando Forte, que é arquiteto, sócio fundador da FGMF. E além disso, é um grande leitor de quadrinhos. Ele é adulto, só para vocês saberem. Não muito. Eu já li bastante mangá, assim, né? E também tem todo o braço do anime, né? Que é o mangá na tela, né? É uma evolução natural do mangá, a gente fala, porque o próprio mangá tem uma linguagem visual muito próxima dos quadros de cinema, né? Do roteiro cinematográfico. Sem dúvida. Eu achei a linguagem do Ayako muito cinematográfica, assim, né? Os planos, o enfoque, toda a forma de contar a história. E mesmo, né, os quadrinhos de abertura de capítulos, uma visão aérea, uma visão do conjunto, uma coisa bem de cinema mesmo.
E ele discute um monte de questões numa história só, né? O panorama que ele escolheu é sensacional, que pra gente é uma coisa meio longe, assim. Eu não tinha tido essa experiência, de fato, de ler alguma coisa da ocupação americana do pós-Segunda Guerra Mundial. Sob a perspectiva japonesa, Sob né? a perspectiva japonesa, exatamente. Quando os Estados Unidos ganhou a guerra, teve toda aquela coisa de assinar sentado e tal, aquela humilhação, aquela coisa de tentar quebrar o espírito japonês, que era muito, muito ferrenho, né? A luta no Pacífico foi, assim, uma carniceria, assim, né? Um negócio muito barra mesmo. E ele cita em vários momentos aquela pessoa que ficou 20 e poucos anos na selva, na caverna, na selva, achando que a guerra estava rolando e volta meio como um herói da resistência japonesa e tal. Quão obstinados eles eram, né? Então essa quebra, essa ocupação tem uma mudança de gerações, quebra o espírito dos japoneses, aí só mais pra frente que vem uma certa bonança econômica com a Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã e aquele boom que acontece com o apoio americano, né? Mas eu achei muito bacana que o livro ele flerta muito com uma questão de espionagem, uma coisa do pós-guerra e tal, mas o fio condutor mesmo vai pelo outro lado, né? Ele vai pela família Teng e mostra o quão importante era para essas pessoas uma posição social no Japão, né? Essa coisa toda que vem desde o feudalismo, do orgulho, do clã, da importância da família, do shogunato, e depois de todos os clãs feudais e aquela coisa toda que vai evoluindo, claro, as classes, né, o samurai, isso, aquilo. Mas mesmo entre os lavradores, assim, tinha muita coisa do o cara ser o chefe da aldeia, né, a importância da família. Eles citam que estão lá 400, 500 anos, varia, né, depende do lugar do livro, é 400 e 500. E como eles têm orgulho e as barbaridades que os caras começam a fazer para tentar manter o controle, a herança dessa família, assim, que não era uma coisa financeira grande. Não, é de poder, né? É de poder e de posição na sociedade que ele está inserido. De né? respeito. De respeito, nossa. Apesar de mostrar um lado talvez um pouco obscuro da sociedade ou da família, ou enfim, de como as pessoas se comportam num pós-guerra, sobretudo nesse nível de violência e de sofrimento que foi, é interessante que ao mesmo tempo há uma valorização da vitalidade do povo japonês, apesar de tudo isso, né? Sem dúvida. Apesar das barbaridades que acontecem no livro, em função de um desejo de uma posição social que já está superada, ele mostra quão batalhadores e inventivos eles são, e cita também de pano de fundo, já quando vira para os anos 50, as boates aparecendo, aquela coisa toda, os novos ricos japoneses surgindo, misturando um pouco aquela coisa de classes que era muito definida antes disso, né? A relação com o imperador, o império e tal, como fica tudo isso daí, né? E acho que até hoje a gente consegue ver essas gerações japonesas lutando por mudanças e se exprimindo de formas diferentes, e como o mangá, anime, está tão relacionado a isso, né? Os fenômenos cosplay, a forma de agir no Instagram de toda uma geração, é muito ligado a essa coisa pop, as coisas de acesso. Mantendo aqui nosso compromisso de não estragar a surpresa e não entregar todo o ouro, não vou dar mais detalhes do desenrolar da trama. Mas precisa chamar atenção para uma sequência de diálogos entre Jiro e uma namorada, em que ele fala: "Estou cansado de viver assim. Vamos para o Brasil ou algum lugar recomeçar do zero?" E ela responde: "Ah, é? Onde vamos arrumar dinheiro para ir para o Brasil?" Claro que a gente não podia deixar passar essa menção ao Brasil, então a gente pediu para a professora Sônia Luiten interpretar. Agora, a relação de, não é só o Tezuka, mas o Japão e o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, porque a história da Ayako, né, ele publicou em 72 e fala exatamente sobre a Segunda Guerra. Sempre foi uma vergonha para os japoneses ter um dekasegi, aquele que sai. O elemento de rota, de fuga, talvez, o Tezuka via com bons olhos. Então eu vejo assim uma relação interessante dele de mencionar o Brasil nos anos 70, né, contando essa história, vamos dizer, passada na Segunda Guerra, como já visto até como uma forma carinhosa de sair de lá. E a relação com o Brasil não para por aí. Nos anos 80, o Tezuka já estava consagrado e fez um outro grande amigo brasileiro, além da professora Sônia Luiten. Um velho conhecido nosso, o cartunista Maurício de Souza, o grande criador da Turma da Mônica, com seus olhos grandes também, que eu imagino que seja um dos poucos consensos nacionais. E aí a gente aproveitou e pediu para o próprio Maurício contar para a gente como é que eles se conheceram, que foi graças a um intercâmbio promovido pela Fundação Japão. E daí nasceu uma bela amizade. Considero que o Tezuka foi o meu irmão temporão. Visitei o Japão, fui à casa dele, viajei com ele para a cidade natal.
E como em toda boa amizade, claro que tinha que ter uma pequena saia justa nessa história. Uma vez que eu cheguei ao Japão, tarde da noite, mas o Tezuka estava me recebendo no aeroporto. Ele sozinho. E ele me levou para um hotel, no hotel de luxo de Tóquio, e estava me esperando uma sala cheia de barcos de madeira de sashimi, peixe cru. Ele não sabia que eu não como peixe cru. Eu não suporto peixe cru. É uma das poucas coisas que eu não como. Mas eu pensei naquela hora, né, que eu vi aquele salão cheio de sashimi em minha homenagem, eles me esperando horas e horas, com esse gesto de carinho, eu resolvi comer. Comi bastante na frente dele. Eu comi o suficiente para o resto da minha vida, porque desde então eu nunca mais comi peixe cru. A gente adorou essa história, Maurício. Super obrigada por compartilhar. Mas enfim, a gente discorda um pouquinho porque tudo que a gente gosta é peixe cru. Bom, é isso aí, Natasha. Passa o shoyu. E agora vamos voltar a falar do Tezuka e do Maurício de Souza, que depois desse jantar constrangedor, chegaram a planejar um projeto juntos, que misturaria os personagens famosos, quem sabe envolvendo a floresta amazônica. Mas aí o Tezuka acabou morrendo prematuramente em 1989, com apenas 60 anos, antes de eles botarem o projeto no papel. O Maurício, que além de ser um cartunista brilhante, também é um super empresário, percebeu o interesse do seu público pelo mangá e não ficou parado. Quando eu percebi que grande parte do meu público de Turma da Mônica infantil estava crescendo e se bandeando para o mangá japonês, falei, se o pessoal gostou até agora da Turma da Mônica e agora está querendo uma alternativa e está se bandeando para o mangá japonês, eu vou fazer a Turma da Mônica já jovens, adultos, e ao mesmo tempo com um estilo mais ou menos mangá. Histórias em preto e branco, com traços bem definidos. Era o mangá caboclo que eu batizei, né? E as revistas da Turma da Mônica Jovem passaram a ser as mais vendidas das nossas. E foi então que, com a Turma da Mônica Jovem, o Maurício conseguiu realizar o desejo antigo de unir os seus personagens aos do Tezuka. Foi a primeira vez que a Tezuka Productions liberou o uso dos personagens por um outro cartunista. E em 2012, o Maurício publicou uma história em 2 volumes, na qual o Astro Boy, o Blackjack, Kimba, o Leão Branco e a Princesa Safiri se unem a Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali para desbaratar uma organização criminosa que ameaçava destruir a Amazônia. Nossa, acho que o timing não podia ser mais apropriado para isso agora, né? Totalmente. E agora, para encerrar o nosso segundo episódio, a gente fica com o testemunho do Maurício de Souza em homenagem ao amigo Tezuka. Osamu era um fenômeno único no Japão, com a força que ele teve, com a fama que os personagens ganharam e com as mensagens, sempre de paz. Aprendi também com ele muita coisa. O que o Tezuka deixou de legado para a cultura japonesa, ninguém mais deixou. Com a fama que ele, até hoje ele tem no Japão, chamado o Rei do Mangá, e com a simpatia que ele demonstrava, principalmente para os colegas, para os desenhistas. Eu realmente tenho muita saudade de Tezuka. É lindo, né, terminar com essa homenagem bonita do Maurício de Souza. A Ayako é uma história bem dura, mas ela tem essa força e essa positividade também, e ressalta bem o espírito de perseverança japonês. Esse episódio do podcast da Japan House São Paulo vai terminar aqui. E daqui a 2 semanas a gente tem mais um. É isso aí, marca na sua agenda, porque no dia 10 de dezembro, a partir das 5 da tarde, a gente tem um encontro marcado no seu tocador de podcast. A gente vai conhecer um pouquinho mais da literatura japonesa moderna e contemporânea, e o livro do nosso 3º episódio é um sucesso recente, Querida Combine, da Sayaka Murata, editora Estação Liberdade, que deu o que falar. Até daqui a 2 semanas, então. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. Nossa diretora é a Paula Scarpim, nossa produtora a Natália André. A música tema é de autoria da Mari Romano e a responsável pela coordenação digital é a Kellen Moraes. A identidade visual do Thiago Minoro e coordenação da Laura Braga. Paulo, super obrigada pela conversa e até daqui a 2 semanas. Valeu, Natasha.